Peguei uma cerveja e não água. Agora eu vou Porra! falar besteira pra caramba. Aí é bom, hein? Boa noite, Gotham. Estamos aqui reunidos para falar sobre o que mais interessa no mundo, que é o Batman. Estou aqui com o meu co-apresentador André Panceira. E aí, pessoal? Bem-vindos mais uma vez a esta Noite de Gotham. Isso aí, estou eu, Carlos Vasques. E hoje a gente está com um convidado bem especial aqui, é o editor do Batman pela Panini no Brasil, o Alexandre Calari. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Carlos? Tudo bom, André? E aí, galera? Beleza? Tranquilo, cara. Obrigado por aceitar o convite para participar, cara. É uma grande honra ter aqui. De nada, eu que agradeço o convite, um barato. Cara, eu queria primeiro pedir, a maioria das pessoas que curte Batman no Brasil claramente conhece seu trabalho, mas às vezes não sabe muito bem o que você faz exatamente. Então, queria pedir se você pudesse se apresentar rapidinho para os nossos ouvintes. Com o maior prazer. Então, eu tô trabalhando lá na Panini desde 2011 e nesse inteirinho a gente... as revistas vão passando pelas nossas mãos e acabou calhando de eu ficar com a revista, as duas revistas mensais do Batman, que é a Batman e a Sombra do Batman, e vários especiais dele também, que nem aquela coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas. De modo geral, nós somos 3 pessoas lá na equipe da DC Comics. Temos o editor-chefe, que é o Bernardo Santana, e o Daniel Lopes, que também é meu parceiro lá no Pipoca e Nanquim. Legal. E as revistas da DC, elas são divididas entre nós 3, né? Mas como eu vou cuidando dessas mensais, acaba pegando os especiaizinhos também, a Arlequina acaba vindo para minha mão também, acaba fazendo um pouco mais de sentido, né? Então eu fico mais com a editoria do Batman e o Daniel fica mais com a editoria do Superman e o Universo DC. Não que isso seja ferro e fogo, não é, né? Às vezes, dependendo da necessidade do mês, uma pessoa está mais atolada, a outra está menos atolada, a gente brinca com isso, com essas possibilidades de jogar um título para um e para o outro, né? Mas, de modo geral, eu edito o Batman já há um bom tempo. E o que nós fazemos lá, né? Nós cuidamos de todo o processo de preparação da revista para que ela chegue nas mãos do leitor, né? Desde quando nós pedimos os arquivos lá para a Panini Itália, que faz a intermediação entre o nosso escritório aqui no Brasil e a DC Comics, nós somos uma subsidiária da Panini, né? Desde quando eles enviam os arquivos até a revista chegar nas bancas, nós cuidamos de todo o processo, que não é tão simples quanto parece, né? Na verdade é uma coisa bem trabalhosa. Eu imagino, Legal, né? legal. Bastante trabalho mesmo. Pô, Sim, muita coisa. Eu vi alguns vídeos de vocês lá no Pipoca Nanquim, tem um que vocês explicam bem a função do editor, né? E, pô, é muita coisa, né? Eu achei até curioso perceber que no Pipoca Nanquim, né, que é o canal que você tem no YouTube, junto com o Daniel e com o Bruno, e é engraçado porque vocês 3 são editores da Mitos, né, na verdade, que é contratada pela Panini. Só que cada um é de uma área, né? Você é da DC, o Daniel também é da DC, né? E o Bruno, ele é da linha de mangá. Isso. E é curioso ver como vocês conversando, vocês percebem que às vezes até entre o trabalho de um e do outro já tem diferença no procedimento, né? Uma tamanha complexidade do negócio acaba se encontrando soluções diferentes para as mesmas coisas. Com certeza, rola bem isso mesmo, você falou muito bem. Soluções diferentes para as mesmas coisas. Todo o processo, a gente tenta minimizar a quantidade de erros que possa sair, deixar o produto o mais redondinho possível, né? Porque são muitas páginas por mês, viu, Carlos? Então, a gente edita entre 600, 700, chegamos a editar 1000 páginas, às vezes mais do que isso, cada um de nós por mês, é muita coisa. Caramba. O processo, às vezes, mesmo. É muito alucinante. Tem vezes que... Eu vou dar um exemplinho bobo, assim, de como o processo tá tudo bonitinho e de repente uma pequena falha nele deixa tudo maluco. Nós vamos lançar agora para o próximo mês, né? Está previsto lançar o especial dos Novos Titãs, que já foi até anunciado. E estava tudo nos conformes, estava tudo lindo. Dentro do cronograma previsto, tal, a gente fazendo a produção dos textos, a tradução correndo a contento. Aí nós pedimos os arquivos chegaram. Só que quando a Panini Itália mandou os arquivos dessa edição, eles mandaram um arquivo errado. Em vez de mandar essa revista dos Titãs, a nova, eles mandaram a saga antiga, de 2011. Caramba. E aí, por quê? Porque tem o mesmo nome, né? Teen Titans,
a edição 20, e mandaram tudo certinho, só que aquela veio errada. Aí é um pega para capar, porque precisa ir falar com a Panini aqui no Brasil, o pessoal tem que pedir de novo os arquivos e tal, aí isso acaba atrasando uma semana ou 10 dias, e uma revista que estava dentro do cronograma, aí vira uma sangria desatada para não atrasar, né? Por conta de um detalhezinho que na verdade não foi culpa de ninguém, né? Ninguém manda um arquivo errado de propósito, isso acontece. Claro. Mas é só um exemplo de como o processo pode atravancar, uma coisa que é relativamente simples. Felizmente, eles mandaram os arquivos dentro do prazo, e a gente fez uma correria e não vai ter atraso da revista. Mas, às vezes, as pessoas em banca, os leitores, com razão, né, reclamam, pô, tá atrasado, não tá chegando, o que tá acontecendo, tal. Você vê como é uma besteirinha que pode acarretar um atraso, né? Uhum. Ocorre uma perda de tempo, né, assim, sem querer, né, com esse fator. Sim, é um processo burocrático que é necessário e que às vezes rola. Não é culpa de ninguém, aconteceu. É humano, né? Acontece. Exato. Uhum. E uma coisa que você comentou, né, de você ficar praticamente assim com o universo do Batman, né, é que é interessante que como tipo, o Batman tem tantos personagens, tem tantas revistas que se conectam umas com as outras, que é praticamente um universo à parte, né, do restante do universo DC. Ah, sem dúvida. E aí o que acontece? É necessário isso ficar na mão só de um editor, porque vira e mexe tem aquelas sagas que estão ligando vários personagens. Então, sei lá, a saga das corujas, que passa pela revista da Batgirl, passa a revista do Capuz Vermelho, do Robin, sei lá mais quem. Então, se isso daí está disperso nas outras publicações, assim, pode dar uma... Não é o fim do mundo, né? Mas pode dar uma travancada. Então é mais fácil uma só pessoa estar cuidando dela, né? Vocês tentam organizar, às vezes seguindo um pouco as editorias americanas, que nem lá tem a editoria do Super-Homem, que cuida também da revista Mulher Maravilha, tem a editoria do Batman. Vocês tentam seguir um pouco a mesma linha? A gente tenta de modo geral, nem sempre dá, né? Mas a gente tenta sim. Porque eles separam, né? Pela linha jovem deles, pela linha Batman, pela linha Superman, pela linha Lanterna Verde. Então a gente faz mais ou menos a mesma coisa, né? Entendi. E o editor, ele começa a tampar com o material e ele vai pegando cada vez mais as manhas do personagem, né? O personagem que fala com fonte diferente, cor de fonte diferente, sei lá, no caso do Lanterna Verde tem o juramento da tropa sinistro, tem o Anel quando fala em itálico, são sempre as mesmas falas, né? Então o editor vai pegando a manha disso. No caso do Batman, por exemplo, sei lá, tem a fonte que o cara de barro usa, que é numa cor diferente, o balão diferente, a fonte do Coringa, que é outra, né? Então, são cuidados que você tem que tomar, né? Que nem sempre o material americano, isso é um problema gravíssimo, nem sempre o material americano obedece aos padrões. Eles acabam criando os padrões lá e eles esquecem que eles criaram os padrões. Então eles estabelecem uma fonte para o Coringa que, de repente, eles esquecem que eles estavam usando. E aí sai uma revista lá que eles não usam a fonte. A gente fala, pô, mas o Coringa tem uma fonte que é dele, então a gente corrige isso aqui, saca? Então o editor tem que ficar muito atento a esses padrões. Essa é uma parte bem, bem difícil do processo. Legal, porque vocês acabam cuidando de um padronizamento que às vezes, uma padronização, que às vezes até o próprio editor americano deixou passar por prazo ou pelo que for, né? Eles deixam passar porque também tem muita gente envolvida lá no processo. Então, sei lá, às vezes o editor é um Mike Cotton, que faz a maior parte das coisas, mas sai uma participação do Coringa numa revista que o Ed Berganza, estou dando só um exemplo, tá? Em que o Ed Berganza é o editor-chefe. E ele não atenta à questão que o Coringa tem uma fonte própria. Passa batido, né? Então, se passa batido lá, chega aqui pra gente, a gente tenta corrigir isso. Acontece, não estou dizendo que acontece o tempo todo não, viu, gente? É raro acontecer, mas a nossa função aqui tá ligada nessas questões também. Sim, bacana. Sim. Não, eu acho que tem que tá ligado mesmo. Você consegue deixar a história até mais influente ali pro leitor, né? Faz parte, vai entrando dentro dele assim, falando, pô, aqui o Coringa realmente tá falando como Coringa, não é só, tipo, a letra normal do resto das falas, né? Por exemplo, uma coisa que eles deixam passar e deixam passar muito, quando tem um flashback numa edição. Então, tem um flashback, mas não tem um flashback de alguma coisa que foi mostrado exatamente da forma como apareceu, tipo há 6 números atrás.
Então, sei lá, o Dick Grayson vai lá e lembra do encontro dele com o Lex Luthor na saga Vilania Eterna. E ele lembra daquele exato encontro. Aí o argumentista da edição, ele, em vez de pegar o que foi escrito lá no Vilania Eterna e passar como o cara está lembrando, ele lembra como foi, né? Em vez de ele transcrever as exatas falas, ele cria uma fala completamente diferente. Caramba. E aí a gente aqui fala, porra, cara, mas não foi isso que o cara falou. Então a gente busca a edição lá e, na medida do possível, tenta corrigir e falar assim, e colocar exatamente o que foi dito lá, saca? Para o flashback fazer sentido, né? Sim. Caramba, isso é comum lá, então? Eles Isso têm noção, comum, né? Porque cara, é uma história que ele teve que pegar na mão, né, pra ver. Acontece o tempo todo isso. E aí é um inferno, porque tem que ficar caçando a edição, ver como foi traduzido isso, o que foi dito. Às vezes os caras põem a balão a mais, às vezes os caras cortam balão. Então a gente tenta dar uma adaptada aqui. Outra coisa que eles erram muito é tipo estabelecer o cânone e esquecer que estabeleceu. Por exemplo, sei lá, a musiquinha da Corte das Corujas. Que, pô, você define a musiquinha é aquela, não pode mais mudar, né? Todo mundo em Gotham canta aquela porcaria. Aí, de repente, um cara vai lá e canta a música de uma forma diferente. Não é, pô, tem que ser a música. Nossa, né? falta de cuidado deles, né? Isso também acontece às vezes. São só exemplos que estão me vindo na cabeça, assim, de coisas que a gente já alterou, assim, pegando de algumas peculiaridades que aconteceram no material lá fora. E é um barato fazer isso, né? É uma das partes mais gostosas do trabalho, porque você está envolvido direto na parte da criação da coisa, né? Isso é muito legal de fazer. Pô, isso é bem legal mesmo, é bem interessante. Legal. Até, tipo, com isso, acho que dá pra te perguntar, assim, como que você começou a ser editor, né? Porque realmente é um trabalho que, pô, deu pra ver você falando, você se empolgou, você curtiu, né? Tá falando, pô, tô participando ali. E de onde veio? Como que surgiu isso? Eu virei editor por causa de uma confluência de fatores, na verdade. Eu já era tradutor, eu fui me envolvendo na área de tradução de livros, primeiramente. No começo, eu traduzia qualquer coisa que aparecia pela frente. Livro de culinária, de filosofia, de tecnologia, de música. No começo você não pode escolher, né? Na medida que eu fui formando uma cartilha de clientes e fui pegando um pouco mais de intimidade com as editoras, fui direcionando aos poucos o meu trabalho para a cultura pop. Então, principalmente música, cinema, quadrinhos, literatura pop, né? E tive a oportunidade, tive a sorte, a chance de começar a lançar os meus primeiros livros nessa área, que foi o Quadrinhos no Cinema, junto com o pessoal do Pipoca, e o Apocalipse Zumbi. O trabalho foi bom, né? Foi bem assim, ganhou certa notoriedade. E num evento, acho que se eu não me engano foi uma Fast Comics, estava rolando uma mesa com vários editores da Panini, inclusive o Levi Trindade. Legal. Nós fomos lá com o Pipoca e Nanquim, entrevistamos o Levi, e na sequência, depois da entrevista, quando a entrevista já tinha acabado, eu na cara e na coragem falei para ele, agora é o seguinte, eu sou tradutor, trabalho já fiz vários livros, falei alguns trampos que eu tinha feito, né? Inclusive, já lancei um livro, Quadrinhos do Cinema, tal, e o Levi conhecia o trabalho, falou, pô, eu sei o teu trabalho, eu tenho seus livros. Aí eu fiquei todo cheio de mim, né? Falei, nossa, porra, mas que legal, tal. E pedi um trampo. Falei, vocês não estão precisando de um tradutor lá na Panini? Aí ele falou, tradutor não, mas estamos com vaga para editor assistente. Pô, que legal. Você te interessa? E na hora eu não sabia nem salário, não sabia nada. Eu não estava nem morando em São Paulo. Eu estava morando já há alguns anos em Araraquara, onde eu tinha lá um tatame de artes marciais, trabalhava como funcionário público. E nem titubeei. Eu falei, não importa, eu fecho. Mas você não quer saber quanto que é o trampo? Eu falei, não quero. Eu venho para São Paulo e fecho. E assim foi. Na semana seguinte eu tive uma reunião com ele, com o Elcio de Carvalho, que é o dono da Mitos, e vim imediatamente para São Paulo. Comecei o trampo como editor assistente, estava 2 meses nessa função, e aí aconteceu a grande loucura. Teve um remanejamento dentro da Panini, e eles precisaram, e o Érico Rodrigo, que era a pessoa dentro da Panini que cuidava dessas publicações, precisava de um outro cara. O Levi Trindade foi realocado para lá e abriu a vaga de editor. Então eu tive 1 mês de experiência
Editei minhas primeiras revistas sobre a batuta dele lá, que foi a revista do Desafiador e do Sargento Rock, bem já no início da fase 1952, e da noite para o dia precisei cair como editor. Eu falei, caceta, e agora? Então o Levi foi lá para cuidar da parte da Panini, o Bernardo Santana assumiu a editoria-chefe, eu assumi como editor e na hora chamei o Daniel Lopes, que já estava fazendo uns trampos para Mitos que não tinha nada a ver com isso. Puxamos ele para lá e todo mundo meio que caiu de cabeça. Teve que aprender o processo e se virar, saca? Não teve muito apadrinhamento nesse sentido. Não tinha tempo, né? O negócio tinha que sair. Imagina a correria que deve ter sido. Um puta medo, né? A gente foi tivemos que meio que encarar a cova dos leões, assim. Mas o Bernardo foi incrível nessa transição, o Levi ajudou bastante a gente também. E é isso, eu assumi uma parte da DC, o Daniel Lopes assumiu uma outra parte junto com a Vertigo, ele era assistente da Vertigo na época, e assim foi. Legal. Hoje, sei lá, desde 2011 estamos aí. Então você pegou então desde o Novo 52, pegou já o início de uma nova fase da editora. Bem o comecinho, o Levi acabou fazendo as primeiras revistas do Batman, as primeiras sombras, e logo na sequência eu já assumi. Legal. Aquele frio no estômago, né? Porque como assistente, do nada, agora você não é assistente não, agora você é editor. Pô, mas como um mês de assistente, né? Pouco mais de um mês. Foi um mês mesmo pegando o trampo. Aí no mês seguinte ainda foi moleza, porque eu comecei a fazer umas coisas bem pontuais, assim. Então saiu a revista do Sargento Rock, saiu uma edição só. O Desafiador foi uma minissérie em 3 partes, sossegada. Muito boa essa do Desafiador, inclusive. Eu comprei na época. Eu curti também, curti. Mas é diferente você assumir, a revista do Batman, né? A ponta de lança da editora, né? Foi louco, foi bem louco. E cara, você comentou que você tinha um tatame, você escrevia livros, sei que você é músico também, né? Teve uma banda de heavy metal. Sim. Você fez muita coisa, né? Tipo, tradução. Você acha que isso... Você tem o canal Pipoca Nanquim, né? Assim. Você acha que toda essa polivalência de fazer 1 milhão de coisas, você acha que isso influencia no seu trabalho de editor? Você acha que você nota alguma diferença? No trabalho de editor, não. A polivalência influencia em outros aspectos, principalmente no meu trabalho como autor, né? Eu já estou aí com vários livros lançados, e o Apocalipse Zumbi, principalmente, né? A trilogia tá fechando agora no mês que vem. Tenho outros livros como Romancista também. Então, essa polivalência, esse conhecimento que eu tive em várias áreas, isso tudo você traz para o seu trampo de autor. Agora, no trampo de editor, não. No trampo de editor, você precisa ter certas especificidades, né, como profissional. Então, você precisa falar inglês fluente, você precisa ter um amplo domínio da língua portuguesa também, precisa saber construção de textos, né? Porque você faz texto editorial, você faz anteriormente, você faz próxima edição, você cria anúncio. Você precisa ter uma alta capacidade de foco e atenção, porque você passa o dia inteiro revisando revista, né? Então, quando você chega de manhã, você revisou as 3 ou 4 primeiras histórias, somente tá beleza. Quando você está às 4 da tarde ainda revisando história, sua capacidade de atenção já foi para o espaço. Claro. Então, precisa ter essa condição de foco, né, que não pode ser perdida. E isso é só com muito treino, né, muita compenetração. Isso daí independe da minha polivalência, né, tanto que todos nós, editores lá, temos isso, possuímos isso, né, e as outras pessoas não são músicos, não são artistas marciais. São só bons profissionais dentro do que fazem. Entendi. Talvez a parte da disciplina só, né, uma coisa mais... que é para qualquer área profissional, né? Exatamente. Entendi. E uma das coisas que você faz é o canal, né? O Pipoca Nanquim, que a gente falou. E nesse canal vocês fazem muita crítica, vocês analisam quadrinhos, inclusive muita coisa que é publicada aqui no Brasil, a qualidade, como foi lançado. E ao mesmo tempo você é editor, né? Editor de revistas que saem aqui. Isso não acaba atrapalhando uma coisa ou outra? Tem um limite que você coloca do tipo de coisa que você pode falar, o que melhor não falar por trabalhar com isso? Olha, por sorte, no Pipoca, desde o começo, isso aí foi uma coisa que partiu da gente. A gente decidiu não ser um canal que fale mal das coisas. Se a gente não gosta de um produto, a gente não perde 20 minutos falando dele. A gente simplesmente não fala.
Eu, Bruno e o Daniel conversamos muito com isso. Lá no passado, quando a gente era completamente amador, estava na TV Uniara ainda, a gente se empolgava falando das coisas que a gente curtia. Puta, o Will Eisner é foda, não sei quem é foda, sei lá, vamos falar de coisa diferente, os mestres da antiguidade, vamos falar de Esteban Maroto, vamos falar de gibi bom, não vamos falar de gibi ruim. E filme também, né? Foi a mesma história. Como a gente acabou estabelecendo esse método, vamos colocar assim, para nós, quando a gente se transformou em editor, não foi necessário quebrar essa coisa, né? Porque ela já existia. Então, lógico que tem um monte de história ruim que é editada, né? Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu acho ruim pra cacete. Mas não vou ficar falando dela, né? Porque a gente nunca falou. Foca no resto, né? As coisas boas que saem, a gente faz questão de falar. Não só da Panini, como de várias outras editoras. Então a gente separa legal, assim, o nosso trabalho enquanto jornalistas e enquanto editores. E ao ponto da própria Panini compreender isso. E é uma coisa interessante, porque a Panini, eles enviam para nós material como jornalistas. Mesmo a gente tendo, eu e o Daniel, por exemplo, temos um reparte de trabalho da DC Comics, é normal, a gente produz as revistas, a gente ganha, né? Mas a própria Panini, o departamento de marketing, manda pra gente as revistas da Marvel, as revistas de terror, alguma coisa até do Maurício de Souza. Eles mandam porque eles compreendem esse nosso trabalho como jornalistas, né? E hoje é bem dissociado. Pô, e tem que ser, né? Sim, sim. Tem que ser. Nunca... Eu acho que o público compreende isso. A gente nunca puxou a moringa pro lado da Panini. Até porque a gente não ganha nada com isso, né? Nós somos só editores. A gente é pago para editar as revistas. E isso a gente tem que fazer com o máximo de apuro e afinco possível, né? A gente não tem que ficar babando o ovo de ninguém. Claro. É isso. Nosso trabalho dentro do Pipoca e Nanquim, ele é o mais honesto possível. Legal. E realmente o resultado é muito bom, cara. Assista lá os vídeos. Tem uns vídeos lá que eu aprendo muito. Legal, valeu. Eu também. Eu peguei umas dicas esses dias aí, coisa de guardar os gibis, fiquei assim até... Putz, estou fazendo tudo errado. Primeira coisa que eu fiz foi tirar a encadernada de saquinha, depois que eu vi esse vídeo. Nossa, cara, isso é terrível mesmo. Isso daí é complicado. Tem alguns ali que estão guardados ainda. Mas eu queria saber, Alexandre, também, como que é a sua relação com o público, sendo que você tem o Batman como o herói mais popular da editora, né? Você acha que tem uma mudança nesse público com o universo, pro cinema, da DC? O que você acha? Pô, André, eu não consigo muito mensurar isso, né? Até porque a maior parte das pessoas, eles nem leem editorial, né? Eles não associam lá o nome do editor, o que ele faz. Então... esse público, o grande público, vamos colocar assim, de leitores, ele não se comunica muito com a gente. Né? Quem se comunica é um pequeno nicho. Então, por exemplo, sei lá, dentro do grande universo de publicações do Batman, cada revista com milhares e milhares de cópias prensadas, você vê um pequeno percentual que vai lá no site da Panini, na Wizmania, e faz comentários. Outro pequeno percentual que vai lá e fala alguma coisa no Pipoca. Então é muito difícil de mencionar quem é esse público, o que ele está pensando, se ele está mudando, se está chegando leitores novos. Eu tenho a sensação, e o principal termômetro que eu consigo ter é o próprio Pipoca, né? De pessoas, cada vez mais pessoas novas chegando por causa dos filmes, tanto da DC quanto da Marvel. E as próprias editoras, elas são termômetros para isso também, porque essa necessidade delas de estarem fazendo reboots, inovações constantes, é justamente para buscar novos públicos, né? Chegar num formato em que eles satisfaçam o público antigo, né? Que eles não firam os interesses do público antigo, mas também capturem leitores novos. Isso significa que esses leitores novos estão chegando, né? Tá tendo uma renovação, ainda que lenta, né? Mas está tendo uma renovação de público. Então, os canais que a gente tem para medir isso são só os canais tradicionais mesmo. Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu acabei fugindo dela. Não, respondeu sim. Respondeu bem. Inclusive, eu queria até engatar uma coisa que você falou das pessoas não verem quem é o editor e tudo. Isso me lembrou de quando eu comecei a ler, era a época da Editora Abril, né?
E eu adorava ler a seção de cartas das revistas, que é uma coisa que hoje em dia, até onde eu sei, não existe mais em praticamente nenhuma revista, né? Não sei se tem alguma revista que ainda tenha. Não tem. Você acha que isso é uma coisa que contribuiria? Você acha que o público mudou demais? Hoje em dia discute na internet e nem mandaria e-mail mais para editora? Eu acho que a seção de cartas morreu mesmo. Ela foi substituída pelo site, né? Então, quem manda carta hoje em dia, né? Ou mesmo e-mail, o cara não quer esperar um mês inteiro para ver a opinião dele ser publicada ou a dúvida dele ser respondida. E se esperar, na verdade, às vezes mais de um mês, a notícia já vira velha também. É verdade. Hoje, com a velocidade da informação, o cara quer a coisa lá na hora. Então, por isso que o site se tornou o veículo principal, né? As pessoas vão lá e comentam, mas é muito mais instantâneo, muito mais imediato. Na verdade, eu acho que a única revista que ainda conserva a seção de cartas é o Tex, e nem todos, que é publicado pela Mitsu, que é uma revista bem tradicionalista, né? Eu acho que eles ainda têm seção de cartas. E não são todas as edições, não. Desde 2011 que eu tô lá, chegaram espontaneamente 3 cartas dentro da editoria da DC. Caramba! Eu ia até comentar uma coisa sobre a sessão de carta, que eu quando era mais novo, eu tinha esse negócio, né? Eu queria mandar uma carta pra ter meu nome numa revista do Batman, né? Era uau! E aí, quando eu finalmente mandei uma carta que tinha uma pergunta minimamente relevante, ela foi publicada no começo do site da Editora Abril, da revista. Aí foi bem frustrante, né? Foi legal, era o Paulo Mafia que respondeu, né? Foi legal mesmo assim, mas mesmo assim foi meio frustrante não ter meu nome na revista nunca. Eu nunca mandei nada, mas eu me recordo que eu era um pentelho, cara. Eu lá em 88, 89, quando eu tinha começado a colecionar, eu pegava o expediente e em vez de eu mandar carta, eu telefonava para Abril. Caramba! Eu telefonei, sei lá, acho que umas 50 vezes, sem brincadeira. E eu não sei com quem eu falava, eu pedia para falar com o editor. Teve uma publicação que foi uma minissérie em 4 partes, o Blood, que é uma minissérie incrível do J.M. Demetres, e saiu as 3 primeiras edições e a 4ª demorou muito, mas muito para sair. E eu ligava toda semana para saber se aquilo ia ser publicado ou não. Não sei quem era o cara, não sei se era o Figa, não sei quem era, mas o cara não devia mais me aguentar, assim. Imagina, o moleque. Mas eles te atendiam bem ou já era meio seco, assim? Todas as vezes atenderam super bem, foram muito bacanas, todas. Pô, legal. Isso não tem o que reclamar, não. Isso é uma coisa que nesse meio é bem visível, né? Eu já fui em evento de quadrinhos, até em uma palestra que tava o pessoal, não sei se você tava, já foi faz um tempo que tava o Ivan Reis no lançamento de uns quadrinhos lá na FENAC da Paulista. E aí eu fui direto do trabalho e levei uns amigos do trabalho também que ficaram curiosos, né? Eu falei, Ivan Reis, expliquei pra eles quem era o Ivan Reis, os caras ficaram curiosos pra ir lá. E aí um amigo meu que ele sempre foi mais metido na parte de música e tudo, ele ficou maravilhado em como todo mundo era aberto assim a conversar. Acabou a palestra, a gente ficou uma meia hora batendo papo com o Ivan Reis no estacionamento, assim, sabe? O cara, a humildade que a maioria das pessoas que trabalham com isso tem é bem impressionante. Tem uns caras que são chatos, né? Às vezes você acaba se decepcionando. Nessa última CCXP que teve, tava o Alan Davis, né? Que, puta, cara, Alan Davis trabalhou com o Alan Moore em Miracle Man, desenhou o Excalibur. Porra, puta cara fudido, assim, eu sou muito fã. E quando eu fui na mesa dele, cara, eu queria comprar uma arte original dele. E o cara foi muito chato, assim, saca? Muito chato, foi muito snob. Aí eu falei, quer saber, cara, não vou comprar nada desse cara, sai fora, mano. Em compensação, o Simon Beasley tava lá, cancelando coletiva com a imprensa e fala assim, que coletivo com a imprensa, nada, meus fãs, eu quero saber dos meus fãs. E a fila lá crescendo e assinando coisa dos fãs e, porra. Então, acho que vai muito da pessoa, né? Tem cara bacana e tem cara legal em tudo quanto é lugar. Eu sou do princípio, cara, que você tem que dar tudo pro público. Você não estaria lá se você não fosse o público. Sim, claro. Concordo. Final de semana passada, teve o lançamento daquela HQ Pátria Armada, Visão de Guerra, do Cléber Jones, né? Uhum. E eu escrevi uma história. E ele me convidou para ir no lançamento, junto com vários outros autores, tal. A gente foi lá. E aí apareceu um rapaz, o Ryu, que, porra, ele falou, Alexandre, vim aqui para conversar com você, vim que você tá aqui e tal. De repente ele começou a tirar CDs da minha banda, saca? Começou a tirar um monte de coisa que eu tinha feito. Falou, porra, eu te sigo há um tempão tal.
A gente ficou mais de 1 hora conversando e foi legal pra cacete. Aí uma hora ele falou, meu, já te aluguei faz mais de 1 hora. Falei, cara, você não alugou, imagina, mano. Imagina, você prestigia o meu trabalho há tanto tempo, cara. Como é que pode chamar isso de aluguel? Eu que devo pra você, saca? O mínimo que eu posso dar é atenção, é ser bacana, assim. Uhum, com certeza. Fico puto com os caras que são pau no cu, saca? Não, mas dá raiva, você fica indignado, né? E Não, deixa é eu foda, até te cara. perguntar, agora você chegou a falar do Alan Davis, do evento. Por você ser editor, você imagina que quando você vai nesses eventos, você acaba tendo um acesso mais privilegiado, né, a muitos desses autores. Como que é isso? Como que é conhecer essa galera que às vezes você é leitor de quadrinhos desde sempre, né? Você falou que ligava lá enchendo o saco na Abril. Como que é pra você agora trabalhar nisso e acabar conhecendo, às vezes, os caras que você admirou a vida toda? Não, é legal. É que, na verdade, eu fujo um pouco de evento. Muita aglomeração, muita coisa assim e tal. Aí eu acabo fugindo, de modo geral. Mas, pô, rola umas coisas legais. Essa CCXP mesmo aconteceu com o Daniel, né? Que ele foi lá no painel da Panini e acabou dividindo o palco com o Frank Miller. Puta, incrível, né? Incrível. Ele tava radiante, assim. Então, quando rola essas coisas, que, puta, eu conheci tanta gente famosa que você acaba meio que se acostumando também. Acho que o único cara que eu realmente tinha um estigma, assim, que tanto que eu fui lá pro outro lado do mundo para conhecer o cara, é o Alan Moore, né? Sim. Esse é o único cara que eu realmente tenho, sei lá, acima de todos os outros, assim. Mas demais, se o cara é um cara bacana, puta, eu acho legal interagir com o cara como pessoa, assim, né? Sim. Não tanto ficar perdi tietando, talvez. Eu perdi um pouco. Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Eu perdi um pouco daquela coisa de ir lá, levar uma parada pro cara, pegar um autógrafo e só isso. O que eu curto é ter uma chance de ter um momento com o cara. Então, por exemplo, aquele momento que eu tive com o Alan Moore, aquela quase 20 e tantos minutos que a gente ficou conversando na porta dele, falando sobre um monte de coisa tal, que ele me entregou espontaneamente um material autografado, eu levei coisa daqui do Brasil para ele, falamos sobre vários assuntos. Aquele é um momento que é mais importante para mim do que ficar numa fila de várias horas para pegar um sketch, saca? Eu sei Entendi. que a parte do sketch não tem jeito, você tá numa convenção, você tem que atender 1000 pessoas, não tem jeito, é assim que as coisas são, né? Mas É um para mim é padrão, mais né? legal ter uma chance de ir no hotel do cara depois e trocar uma ideia, saca? Jantar com o cara, conversar mesmo, né? Essa experiência é legal. Por Uma coisa exemplo, mais informal, assim. não nessa CCXP, mas na anterior, que eu tive a chance de ficar um tempão conversando com o Ivan Reis, que você mencionou. O Ivan estava lá no stand da Panini, ele estava esperando um painel, e puta, tava de bobeira lá. Aí começamos a trocar uma puta de uma ideia, assim, e falar um monte de besteira. E na hora que tá falando besteira, eu falei, porra, Ivan, já que a gente tá aqui, você podia fazer um sketch pra mim, né? Aí ele, de pé, assim, pegou um papel lá, uma caneta Bic mesmo, que tava à mão, e começou a fazer, e eu falando do lance de editar quadrinhos, ele falando da entrada dele da DC e tal. Puta, nem sei se ele lembra disso, mas pra mim foi uma coisa legal porque eu tive um momento com o cara, saca? Que não teria sido o mesmo do que ficar numa fila e só pegar um sketch. Então, pra mim, essas coisas são mais importantes, saca, hoje em dia. Realmente é bem diferente. Eu tenho um pouquinho esse negócio também, às vezes, em eventos, tipo, quando eu vejo que é uma fila enorme, eu só vou conseguir pegar o autógrafo do cara embora, às vezes nem me dá vontade também. É engraçado, é engraçado. Aí tem gente que não, que quer ir, tirar foto com todo mundo correndo pra pegar o máximo de pessoas possíveis. Uma pira um pouco diferente, né? Eu vejo a coisa de uma forma muito afetiva. Assim, tem caras que chegam lá na fila com 10 revistas para autografar. Ah, eu quero essas 10 revistas autografadas pelo cara. No final das contas, você para e pensa, por quê? Né? Por que você quer as 10 revistas autografadas? Se o cara tem um valor sentimental para você, você autografa uma, e aquilo acaba sendo o seu tesouro. Ou então você consegue bater um papo, né? Pois é, ou então você pede pro cara fazer um sketch, ou compra uma página do cara, e aí você emoldura aquilo. Eu tenho várias páginas que eu fiz assim, que eu emoldurei todas elas. E cada uma daquelas páginas tem uma história especial pra mim, saca? Pô, legal isso acaba sendo mais... Pô, eu tenho lá do Maurício de Souza, do Bill Sienkiewicz, saca? Do próprio Ivan, que eu contei. Então, cada um desses caras acaba tendo... Pô, eu lembro da situação, saca?
foi uma coisa legal, assim, que aconteceu. Não, pô, tenho 10 revistas autografadas desse cara e, sei lá, vou pôr 5 à venda no Mercado Livre depois. Isso eu acho meio, saca, entrar na onda do comercialismo barato. E não vou ficar criticando quem faz isso também, só não é o meu comportamento. Legal. Cara, você é bem conhecido também por ter uma coleção gigantesca de quadrinhos, né? Tem mais de 15 mil pelo vídeo mais recente que eu achei seu falando sobre isso. Hoje a última vez que eu contei, eram mais de 17. Aí faz um ano que eu parei de contar, assim. Como que você faz? Manualmente mesmo que você conta? Eu tinha tudo isso catalogado. Eu tinha um programa de Excel que eu catalogava absolutamente tudo. Só que era muita neurose. Aí chegou um ponto em que eu vi que a coleção estava me dominando. E eu não estava mais dominando a coleção. Estava virando muita neurose com algumas coisas. Aí eu comecei a cortar algumas coisinhas pequenas aos poucos, assim. Eu perdia muito tempo cuidando desse catálogo dela e tudo. Aí eu desencanei. Falei, quer saber? Não importa. Não interessa se eu tenho 12, 15, 17 ou 20. Né? O que importa é justamente isso. É o valor afetivo e o que ela representa para mim. Então simplesmente parei de contar. Mas ela é bem grande. Né? Eu vi. Vou colocar até o link lá no post do vídeo do Pipoca Nanquim que você mostra a coleção. Vou colocar esse e vou colocar o do Alan Moore que você comentou agora há pouco, da sua visita, que para quem tá ouvindo e não entendeu muito bem aqui o que aconteceu, o Alexandre realmente foi até a Inglaterra, procurou a casa do Alan Moore, bateu na porta e ficou batendo papo com ele lá. É bem impressionante o vídeo. Só isso. Só isso, né, cara? Eu vou até te falar, cara, quando eu era mais novo, tinha uns 18 anos, eu fui pra Inglaterra e eu cheguei a pesquisar onde que era a casa do Alan Moore com essa ideia também. Só que eu acabei, não tinha endereço, meu inglês naquela época não era nenhuma maravilha, então eu acabei deixando de lado. E quando eu vi seu vídeo, eu vi ali a grande vontade que eu tive 10 anos atrás, você fazendo direito. Assim, eu falei, puta, que foda, que animal. Foi uma coisa bem impressionante pra mim, foi bem especial. Era o segundo dia de viagem e a viagem podia acabar ali. Muito bom, deve ter sido sensacional isso. E voltando para a parte da coleção, tem uma dúvida que eu vou te fazer, que até é uma coisa que tem me remoído assim, um pouco, que são os quadrinhos digitais. Assim, como colecionador, assim, nós três somos colecionadores de revista física, né? A gente gosta de olhar na prateleira e dá vontade de ler, você pega aquela revista que você tem uma memória afetiva muitas vezes, ou uma fase que você quer reler e pegar e ler. E hoje em dia tá tudo disponível digitalmente, né? Tanto, inclusive oficialmente, nos próprios sites das editoras, Comixology, esse tipo de coisa. E como que você lida com isso? Qual que é a sua relação com os quadrinhos digitais? Isso te faz, às vezes, pensar no espaço que você acaba ocupando fisicamente, sendo que tá tudo lá num iPad para ler igual? Qual que é a sua opinião sobre isso? Me faz pensar, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu não gosto de quadrinho digital. Eu, particularmente. Nada contra com quem lê, mas eu não curto. Eu acho que tem uma coisa que a página permite para a produção do quadrinho, enquanto expressão artística, que o quadrinho digital tira. Quando você está lendo o quadrinho num tablet, vamos pegar um quadrinho digital bacana, Injustice, por exemplo, que eu traduzo as edições e eu acho que dos quadrinhos digitais é um quadrinho acima da média, assim. Ele sai digitalmente, para quem não sabe, primeiro, né, produzido para a internet, e depois ele é editado e impresso. Como ele é produzido para a internet, você tem uma poda artística ali. Então, a equipe criativa, eles não conseguem trabalhar uma página com, sei lá, tudo bem que eu vou dar um exemplo extremo agora, né? Mas eles não conseguem trabalhar uma página como o Jim Steranko fazia, né? Claro. Levando a leitura do leitor de uma forma labiríntica, porque ele quer determinado efeito na página. Ou você pega uma Prometeia do Alan Moore, que ele coloca lá um labirinto que o leitor vai lendo e ele faz uma espiral dentro da página. Ou, num exemplo recente também, um Ouroboros dentro do quadrinho do Grayson, também, que é uma página, uma splash page dupla, que induz a visão do leitor para aquilo, né, que o Tom King bolou. E é praticamente impossível reproduzir isso dentro do quadrinho digital. Por quê? Porque aquilo, o cara tá lendo no tablet e ele vai lendo quadro a quadro, né? E ele não vai poder ter
esse pensamento, né, que os autores tiveram para induzir o leitor para aquela leitura. Vocês entendem? Sim, então, sim. você poda o quadrinho enquanto forma de expressão artística, né? Esse é o meu primeiro senão em relação a quadrinhos digitais. A segunda coisa é que eu sou um cara das antigas, que sempre colecionou, que gosta de ter edição, que gosta de ter o papel na mão, e eu não estou lendo só para ler a história. Eu estou lendo porque eu sou um colecionador, né? Então, por exemplo, eu não tenho nada contra livros digitais. Eu tenho vários livros digitais. Mas são livros que eu só quero ler. Eu não me incomodo de ter a edição física, né? Claro. São livros conteudistas. Então, para mim, eu li digital, beleza, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Se é um livro que eu quero ter na estante, que eu quero consultar, que eu quero ler mais vezes, aí eu quero ter ele impresso. É a mesma coisa, né? O quadrinho é um pouco mais extremo porque eu tenho essa coisa de colecionar. Então, são várias pequenas coisas que mexem um pouco comigo, sabe? Entendi. Mas tudo bem, sei lá, é um processo um pouco irreversível, assim, cada vez mais pessoas estão aderindo e cada vez mais a indústria está sendo obrigada a se adequar a essas necessidades, né? Eu não sei o quanto que a gente está perdendo disso artisticamente, né? Ou se vamos perder mesmo, ou se vão surgir tecnologias cada vez melhores que vão suprir essa necessidade. Mas, por enquanto, esses são meus senões, não Entendi. sei. Inclusive, você me lembrou uma coisa com esse negócio esse negócio de limitação artística, você me lembrou uma coisa de uma revista do Surfista Prateado, do Mike Allred, que saiu agora há pouco tempo, que tem um loop, assim, eu não cheguei a ler, eu só li a respeito, né? Que tem um loop, assim, tipo Prometeia, que você vai lendo em círculo, né? E parece que a edição digital é diferente. Eles alteraram a narrativa um pouco para funcionar no digital. Eles fizeram versões diferentes. A impressa e a digital são diferentes. Outro exemplo, você está lendo lá os Supremos 2, ou então uma das revistas aí do Lanterna do Geoff Johns, e de repente o cara vai te induzindo na história, fazendo um crescendo, aí chega no momento em que você abre e tem uma página óctupla. Você fala, porra, mano, olha isso aqui. Uma puta página óctupla que se abre assim na sua mão. Aquilo é do cacete, né? Só a mídia impressa pode fazer isso. Claro, todo o impacto daquela página se perdeu se você estava lendo digital. Tudo bem que eu estou tratando exceções dentro de uma regra, né? E sempre quando a gente fala de exceções, é difícil você levar uma conversa adiante, né? A gente normalmente conversa pela via de regra. Sim. Mas são exemplos que denotam a necessidade artística da coisa, saca? Pelo menos é como eu penso. Sim, você está falando de casos de gente que brinca com formato, né? Por exemplo, o Homem Animal do Grant Morrison tem muito disso. Coisas que talvez no digital... Por outro lado, é capaz que apareça no futuro gente fazendo coisa no digital que no papel não dava para fazer, né? É uma questão de tempo isso. Já tem algumas propostas bacanas, né? Por exemplo, aquele programa da DC em que o quadrinho ele se move, o quadro ele se move, você vai dando os enters e os balões, a balonagem vai entrando uma por vez. Fica interativo, né? É exatamente interativo. É uma coisa legal, assim, né? É uma forma de inovar dentro da linguagem e ter uma interação com o leitor. Acredito que várias pessoas adorem isso. Só que não me atrai, particularmente. Toda opinião particular, tá, gente? Não sou dono da verdade. Legal. Cara, e falando de Batman, a gente tava voltando um pouco pro tema do nosso programa, né? Do Mansão Wayne. Você tem eu vi várias entrevistas suas, eu vi que você tem uma relação especial com Conan, né? Com alguns personagens. Como é a sua relação com o Batman? O Batman, sem sombra de dúvida, é um dos meus favoritos. Eu costumo falar, quando me perguntam meus personagens favoritos de quadrinhos de heróis, eu costumo falar que é o Conan, o Batman e o Wolverine. O Wolverine, na verdade, era um dos favoritos, mas nos últimos tempos eu acho que tem feito tanta merda com o personagem, que eu tô começando a desgostar. Assim. Sério, sem brincadeira. Mas na época em que saiu as histórias áureas, principalmente o início da fase dele lá em revista solo com o Chris Claremont, e o John Buscema, eu achava incrível a participação dele em Fusão, o Eu Wolverine, Arma X. Puta, eu gostava muito do personagem. O Conan foi o meu primeiro grande herói, assim,
lá em 84, eu já comprava a revista, eu comprei a revista A Espalhaçoagem de Conan desde o número 1, assisti os filmes, saca? Sou um fanático por Conan, apaixonado. E o Batman, né? Porra, eu vivi toda aquela onda da Batmania que aconteceu por conta do filme entre 88 e 89. Foi momentos incríveis, assim. Comprei o Cavaleiro das Trevas nas bancas, eu era bem novo, né? Mas com 10, 11 anos de idade, tive aquela leitura, foi uma leitura que me amadureceu pra caramba. Na sequência, Batman 1, na sequência, A Piada Mortal, o Asilo Arkham, As 10 Noites da Besta, Gritos no Escuro, sei lá, todas essas revistas foram saindo. Foda, hein? Pô, foi incrível, né? É um personagem maduro, emocionalmente complexo, saca? É uma coisa que você não via, assim, nos quadrinhos. E por mais que ele tenha passado umas fases meio ruins durante anos 90, assim, início dos anos 2000, sempre tem umas HQs que se salvam, né? Sempre tem bons artistas trabalhando. Sim. A fase dele recente, nos 952, do Peter Tomasi, eu acho absolutamente genial. Eu acho muito boa. A fase anterior do Grant Morrison é coisa de gênio, assim. Então, puta, é um puta personagem, né? E eu acho que ele tem uma complexidade emocional que rivaliza com grandes heróis da literatura, assim. Quando bem desenvolvido, é tipo, sei lá, é tipo o Capitão Ahab, saca, do Moby Dick. É um personagem muito complexo, com várias questões, vários issues que você pode ser explorado. É como o herói lá do Crime e Castigo, né? Esqueci o nome dele agora, Raskolnikov, como é que é? Esqueci. Mas eu acho que de longe é o personagem mais complexo dos quadrinhos. E psicologicamente, emocionalmente. Então, puta, isso me atrai demais, né? Também acredito que dentro do veio dos super-heróis quem tem as melhores histórias escritas, assim, de todos os tempos. Você tem grandes sagas nos anos 70, você tem grandes sagas nos anos 80, até nos 90 tem muita coisa boa. Então, puta, eu só tenho carinho por esse personagem. O Batman, ele é um personagem muito rico, né? Porra, muito rico. Ele consegue ter fases boas assim desde praticamente quando ele veio, né? Por mais assim, tenha coisas que a gente chega e faça, putz, nos anos 50 ele era desse jeito, mas pra época, ele já era um puta de um personagem. Hoje em dia, tipo, ele só tá onde tá por tudo isso, né? Passou na mão de grandes autores. Sim. E muita gente que fez todo mundo querer trabalhar com personagem. Isso que é legal. E quando as pessoas começaram, lá no final dos anos 70 e começo dos anos 80, começaram a perceber o tamanho do trauma que ele tinha sofrido e o que isso acarretou, né? As possibilidades são inúmeras. Uhum. Porque, puta, você pensa assim, né? Olha que coisa interessante. O Batman é um cara que perdeu os pais lá muito... Ele teve uma perda, né? Quando ele era muito jovem, e ele nunca superou essa perda. Quando os seres humanos comuns, nós, né, pessoas, temos uma perda, a gente trabalha para tentar superar aquilo, né, e toca a vida adiante. Ele não tocou a vida adiante, né? Ele está preso dentro daquilo ainda, né? Ele está preso, ele ainda de certa forma, ele ainda é aquele garotinho lá de 8, 9 anos de idade que foi incapaz de superar a perda dele e tocar a vida adiante. Uhum. Né? Toda a existência dele, enquanto Batman, enquanto Bruce Wayne, gira em torno daquele momento. Tudo que ele faz gira em torno daquele momento. Né? A Batcaverna é como se fosse o útero dele. Ele está preso dentro do útero. Ele não conseguiu renascer, saca? Uhum. Quando as pessoas, ele não conseguiu superar a morte dos pais. Ele não conseguiu ir adiante. Então, quando as pessoas começaram a perceber esses aspectos psicológicos dele, o que levam uma pessoa que tem... Tudo bem, que sofreu uma perda, mas que tem tudo, né? É um cara bonito, é um cara inteligente, é um cara que é rico, né? Tem todas as possibilidades abertas pela frente. O que leva esse cara a fazer o que ele faz? Né? É vingança, é retribuição. O cara, na verdade, ele é esquizofrênico, ele é maluco. O que ele é? Uhum, né? Quando essas questões começaram a vir mais à tona, aí falaram, pô, esse personagem é um personagem riquíssimo, né? Você vê, o Superman é um personagem que perdeu um planeta inteiro. E ele não padece desses mesmos dilemas morais. Ele, saca?
Ele, porra, tocou a vida pra frente. Uhum. Ele não ser sombras que tá lá, não, cara, eu tenho a minha namoradinha, eu quero casar, saca? Eu quero ser um ideal de luz, eu não quero ser o que espreita o coração dos criminosos. Olha que diferença, ele perdeu tudo, ele perdeu uma raça inteira, toda a raça dele ele perdeu, saca? Lidou de uma forma diferente, né? Mas ele lidou de uma forma diferente, então essa complexidade emocional que tem no Batman só tem nele, né? Não tem, talvez de uma forma um pouco diferente no Justiceiro, né? Mas o Justiceiro, ele é declaradamente um sociopata. Sim. Né? A única questão é que ele não só mata bandido. Então a gente fala, Sim. opa, esse é dos nossos. A gente já falou em alguns programas que a gente falou sobre a influência do Batman e tudo, a gente sempre coloca o exemplo do Justiceiro como uma espécie de Batman extremo. É um Batman que... Então, mas o Justiceiro, psicologicamente, ele é muito declarado que ele é. Uhum. Ele é isso, cara. Ele é um sociopata. Não tem meio termo, não tem via das dúvidas. Só que será que ele é? Se a gente fizesse uma análise, o que ele seria? Não tem, porra. Ele é, cacete. Não saca? Não tem discussão. O Batman, você pode ficar meio nisso. Pô, ele é um sociopata ou não? Né? O que move esse cara? Tem uma ambiguidade aí. Exatamente, não tem nada 100% definido, o que abre um leque de possibilidades imenso para os argumentistas trabalharem. Nesse Batman recente do Scott Snyder, por exemplo, o Scott Snyder colocou uma cena lá no Batman Ano Zero, que o Bruce Wayne se recorda, antes de virar Batman, que ele vai lá no Asilo Arkham, ele só quer fazer a dor parar, sabe? Ele não quer mais ser quem ele é. E ele fala para os caras colocarem os eletrodos lá na cabeça e darem choque no cérebro dele. Ele assina um termo de consentimento, não sei se você lembra dessa parte da história. Assina um termo de consentimento, os médicos do Asilo Arkham falam assim, Bruce Wayne, mas você tem certeza? Né? Isso é tipo fazer uma lobotomia. Ele falou, não, eu tenho certeza. E aí, no último instante, quando os caras vão ligar a máquina, ele pula da cama e fala, não, para, não vou fazer isso. Uhum. Né? Caramba. Não vou fazer isso. Então, olha o grau de neurose desse personagem a ponto dele chegar a fazer isso. Olha a profundidade da dor que ele estava sentindo a ponto dele querer que tudo cessasse. Ele falou assim, não, eu vou virar um vegetal, vou destruir a minha mente, que se foda essa porra, não quero mais saber disso. Né? Não quero mais pensar nos meus pais, não quero mais pensar em Gotham, não quero mais pensar em maldade, chega, né? E no último instante ele dá para trás. Esse é o tipo de complexidade que o Batman permite, saca? Que você nunca vai conseguir fazer num personagem, sei lá, como a Mulher Maravilha, que é o ideal da beleza perfeita, ela é uma deusa grega do Olimpo, porra, bacana. Que não é cabível no Superman. Se você tenta fazer isso no Superman, fica deslocado. Sim. Você precisa mudar todo o contexto do personagem, criar uma situação sombria para ele, para isso, porventura, ser cabível dentro do personagem. As ambiguidades morais do Superman são outras. Ele tem que conter a força dele o tempo todo para não matar ninguém, saca? É outra parada. É outra coisa mesmo. O Batman não, é muito mais profundo nesse sentido. E, porra, eu acho incrível, me atrai pra cacete. Por isso que é o meu personagem favorito. O Batman é seu personagem favorito, então, mesmo. Junto com esses dois que eu tinha dito, junto com o Conan, e o Wolverine já ficou pra escanteio. Junto com o Conan, então, né? O elenco dois hoje em dia é o Batman e o Conan. O Wolverine das antigas, talvez, né? O Wolverine das antigas, que era um personagem que realmente tinha esse tipo de coisa, né? Uhum. Quando o fator de cura dele era um fator bem limitado, quando ele tinha que lutar realmente com aquela fera interior dele, que toda vez que ele que ele punha aquilo pra fora, todo mundo dançava, saca? Era bem mais bacana do que esse que existe hoje em dia aí. Legal. Agora que a DC vai estar com o Rebirth, né? Que é esse novo renascimento aí da editora nos quadrinhos, pós essa fase de 952, né? Agradou uns, não agradou a outros, né? O que você pode dizer da Mitos e também do Batman, né? O que vocês estão preparando aí para o Rebirth na versão nacional? Pô, André, agora você me pôs uma sinuca de bico, porque eu não sei exatamente o que foi divulgado e o que eu posso falar. Entendi. Várias coisas mudaram que eu acho bacana.
as revistas elas vão seguir mais a linha do que vem saindo lá nos Estados Unidos. Eu vou falar de formas gerais sem especificar. Tá A gente aqui no Brasil, seguindo as recomendações da Itália, teve meses e meses e meses de discussão do plano, chegou em alguns formatos que eu acho que vai agradar bastante os fãs. Parte das ideias de mix, que sempre foi uma discussão muito presente, parte dos mix não vão mais existir. Diferente dos novos 52, pelo menos por enquanto, não é a totalidade de títulos que vai sair, mas todos os principais títulos estão prometidos, né? Uma coisa que eu achei uma iniciativa incrível é que o papel agora vai ser só o papel LWC, não vai mais ter aquele papel couché jornal das revistas de linha. Caramba. Então, sabe Pisa Bright, né, que chama? Pisa Bright? Isso. Sabe o papel da LJA? Sim. Então, vai ser só aquele papel agora. Pô, legal. Vai ficar bonito. Isso, puta, dá um ganho legal. Deixa a revista um pouco mais caro, mas dá um ganho legal de várias maneiras. Por exemplo, você pega a sombra do Batman, a fonte do capuz vermelho, é uma fonte vermelha num balão preto. Nem sempre isso fica bom impresso. E às vezes não é culpa de ninguém, né? Às vezes a gráfica, quando vai imprimir, dá uma caprichadinha, pega uma mão um pouco mais pesada na tonalidade de preto, ferrou a impressão. Tá tudo lindo no nosso PDF, mas na hora de impressão um lote sai um pouco zoado. Agora não vai mais ter nenhum tipo de problema assim. Pô, legal. Ótima notícia. Então tem algumas mudanças bacanas que estão sendo programadas. Mas já a partir de março já começa, porque em março já saiu a edição especial Renascimento, né? Perfeito. E agora que tá começando o Rebirth e tal, o 952 acabou, qual que é o saldo do 952 para você? Principalmente quanto ao Batman. O que você acha dessa fase toda que tá concluindo? Então, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo, porque, que nem eu disse anteriormente, para mim a fase do Peter Tomasi é incrível, toda a fase de Batman e Robin eu acho muito boa. As pessoas falam muito da fase do Scott Snyder, né? Ganhou um pouco mais vulto, tal, porque era ele com o Capullo, ele é um dos grandes nomes da editora, mas para gosto pessoal, eu acho que a fase dele não chega aos pés da do Peter Tomasi. E me arrisco a dizer que o Tomasi trabalhou o Damian melhor até do que o Morrison. O Damian do Tomasi é incrível, é bem humorado, aquela coisa da Bativaca, do Tito. É muito bom, né? Você chega na Batcaverna, tem gato, tem vaca, tem cachorro, o Alfred mordaz pra cacete, você dá risada o tempo todo. Eu acho incrível, acho muito bom. Junto com a Mulher Maravilha do Brian Azzarello, eu acho que são os dois melhores trabalhos dos anos 52. O que não desmerece a fase de Snyder. Ela é boa e ela tem alguns picos, alguns momentos. Eu acho ele um pouco verborrágico demais, só que ele trouxe a Corte das Corujas. Há quanto tempo não era criado um vilão novo relevante para o Batman, né? Acho que desde o Silêncio, foi a última vez que foi criado um vilão relevante. Então a Corte foi uma boa aquisição para o personagem. Depois teve a Morte da Família, a primeira saga com o Coringa, que foi bem impressionante. O fim de jogo, eu particularmente não gostei muito, exceto pelo final. A última edição do fim de jogo com o Coringa, eu acho de fuder. Aquele embate nos subterrâneos de Gotham, o Batman segurando o Coringa lá, tudo caindo, e ele falando, não, agora é nós dois. Até o ponto que o Coringa fala, não, mano, você é louco? Saca? E tem uma reversão de papéis lá que eu acho incrível. Então a saga é bacana. Teve o fim de jogo, fim de jogo não. Teve o Ano Zero, que tem alguns bons momentos, mas eu acho alguns outros razoáveis, assim. Então, sei lá. Aí tem até outra revista, né? Tem o Detective Comics, que começou mal com o Tony Daniel. Eu não gostava muito não gosto do Tony Daniel. O Tony Daniel era esquisito mesmo. Começou mal, mas depois passou por umas fases boas e novamente acabou na mão do Tomasi, que fez um puta de um trabalho com o Batman Gordon. Acho foda pra cacete a fase dele na Detective Comics.
Inclusive, o último especial que deve estar chegando nas bancas agora, o Batman Anual, não sei se vocês já chegaram a ler. Não, ainda não. Não, também. É bom pra cacete, o Tomás é foda. Vou pegar ele. Eu gosto muito do Tomás, ele é um desses mais novos, assim, roteiristas, ele é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito da fase dele do Asa Noturna, e depois quando ele foi pra Tropa dos Lanternas Verdes. Essas duas fases são muito boas. E ele, sempre que eu vejo o nome dele, eu fico curioso pra ler. E outras coisas aconteceram nos anos 52 que foram bacanas, que estão marginalmente relacionadas ao Batman. Por exemplo, o Jason Todd finalmente se firmou como Capuz Vermelho. Porque o Jason Todd sempre foi um Robin meio reba, né, que não teve espaço para brilhar, teve poucas histórias publicadas, morreu muito cedo, ficou desaparecido um tempão, voltou como vilão, depois virou Capuz Vermelho e tal. Aí o Scott Lobdell e companhia pegaram o Capuz e falaram assim, não, vamos fazer uma coisa bacana com o cara. Muita gente gosta dessas HQs, foi o Capuz Vermelho e os Foragidos, depois o Capuz Vermelho e o Arsenal. Eu acho alegrinha demais para o meu gosto pessoal, mas eu vejo o valor delas. E o mais importante para mim é que firmou o Jason Todd como Capuz Vermelho. Finalmente, depois, sei lá, de 30 anos de criação do personagem, mais até, ele se firma por direito próprio, né, como um personagem fora da sombra do Batman. Isso para mim foi bem bacana. Sim, o Jason Todd para mim por muitos anos foi o Robin morto, que era um grande trauma na vida do Batman. Era isso que ele era. Exatamente. E era isso mesmo. Aí teve a Batgirl, que eu acho que teve uma fase excepcional, assim, pela Gail Simone. Uma puta de uma fase legal pra cacete. E olha que eu quando começou, eu era um dos detratores. Porque na fase pré-52, quando a Spoiler, a antiga salteadora, era Batgirl, eu adorava aquelas histórias. Eu achava legal pra cacete. E aí, quando trouxeram a Barbara Gordon de volta, e eu achava o papel dela como o oráculo essencial nas histórias do Batman, eu fiquei puto. Eu falei, porra, puta cagada. Mas o Alfred assumiu o papel que o oráculo fazia, e no começo foi meio esquisito, mas depois eles pegaram o tom e ficou legal. E a Gail Simone, principalmente, teve uma fase incrível na Batgirl, que depois continuou com... esqueci o nome dos argumentistas lá, que fizeram aquela fase bem o traço da Babstar. Isso, da Babstar. Legal pra cacete também. Então a Batgirl foi outro ganho nos anos 52. Asa Noturna, que era uma tranqueira. Quando o Tom King assumiu e fez o Grayson, puta que eu pariu, que história legal pra cacete. Grayson se lê de cabo a rabo, assim, e, pô, o cara fez um conto de espionagem incrível, muito bom, muito bom. Eu acho um dos melhores trabalhos do nosso 52 também, inclusive vai sair o especial agora, fechando a saga, eu recomendo. E o Tom King, no Renascimento, é um dos escritores do Batman. Sim. E tá pintando e bordando lá, né? Tá sendo elogiadíssimo. Eu não li ainda, tá mas... muito boa essa fase. Esse eu tô fazendo questão de acompanhar e tá sensacional. Então teve vários saldos positivos. Teve a Batwoman, né? Batwoman, pô, já era boa antes dos anos 52 e continuou no mesmo nível com os desenhos do J.H. Williams durante a maior parte. Infelizmente ele foi fazer o Sandman. Infelizmente não, porque é do cacete, né? Mas ele foi fazer o Sandman Studio e aí ele teve que largar a edição. Mas, puta personagem, puta história bacana também. Você comentou antes de fazer tempo que não tinha vilões relevantes do Batman, mas de personagem relevante a Batwoman surpreendeu, né, cara? Com certeza. A Batwoman foi um grande resgate, né? Porque ela vem lá dos anos 50 e teve alguma relevância durante uma pequena fase do personagem, assim. Ela basicamente existia para causar ciúmes no Dick Grayson, né? Toda vez que ela aparecia, o Dick Grayson falava: ai meu Deus do céu, quem é essa mulher? O Batman só liga pra ela, não liga pra mim. Era um barato essas histórias. E ela passou um tempão desaparecida e aí foi reformulada, né? Até mudou a personagem em si. Mudou completamente, né? Por baixo do capuz. E trouxeram a questão da homossexualidade dela, que foi tratada... É normal você ver nos quadrinhos homossexualismo ser tratado de forma estereotipada, né? A dela não, foi super bem tratada, assim. Pô, achei da hora.
E é relevante pra origem dela, né, cara? É muito bom, é muito bem feito. Sim. E quem iniciou com ela foi o Greg Rucka, né? Puta, é mesmo. É foda. É mesmo. É o Greg Rucka que tá escrevendo a Mulher Maravilha agora e estão falando isso também. A melhor fase da Mulher Maravilha pra mim é do Hulk ali nos anos 2000, comecinho. Também. É legal essa fase mesmo. É um dos meus roteiristas preferidos. A fase o Gotham dele, que a Panini tá republicando, o dele e do Ed Brubaker, né? Gotham City contra o crime. Porra, é incrível, é incrível. Era só aquele seriado que tá sendo produzido lá do Gotham, era só pegar HQ e usar de storyboard. A gente sempre fala isso, cara. Mano, tinha feito uma série mais fodida que Lei e Ordem, assim, tinha arrebentado. Esse animal. E deixa eu te perguntar, você falou dessas fases fodas do Batman do 952, algumas delas estão saindo encadernadas, né? Já saíram. E outras imagino que acabarão saindo com o tempo. Você, como editor, você tem algum controle na escolha do que vai sair encadernado? Ou isso vem de fora? Não, tudo isso é feito lá pela Panini Brasil, pelo Érico e pelo Levi. Eles definem todo o plano, que é amplamente discutido com a Panini Itália. E são várias questões que não é só o que eles querem lançar, tem a questão de budget, né, de orçamento e tal. Mas eles definem isso tudo e passam pra gente. A gente produz, cuida da produção. Entendi. Planejamento não é tão com vocês, então. Não, infelizmente eu queria ter voz ativa pra isso, mas não tenho. Entendi. Muito estão saindo cada vez mais encadernados, então tá bem surpreendente isso. É muito aquecido esse mercado, né? Sim, até como colecionador, a gente tava conversando esses dias, a gente teve uma reunião da equipe do Mansão Wayne, e eu comentei, né, que quando eu comecei a colecionar e tudo, eu lembro de conversar com gente na internet que falava, não, eu tenho tudo que foi publicado do Batman pela editora Abril, por exemplo. Hoje em dia eu acho que é tecnicamente impossível ter tudo que saiu do Batman da Panini, né? Porque sai tanto encadernado, tanta coisa, não sei se tem... eu diria muito que dinheiro, caro, né? É caro, né? Dá pra caro. Além de que sai várias... Antigamente você pegava, sei lá, Crise Infinitas Terras, tinha saído uma vez em formatinho, depois um encadernado formatinho, chegou a sair em formato americano e era isso. Hoje em dia, se você quer comprar todas as reedições, saiu, às vezes, capa variante com três diferentes por ano, né? Tipo Piada Mortal e Cavaleiro das Trevas e Ano 1, eles mudam a capa sempre, né? É verdade. Isso, quem quiser ter todos, ou é milionário ou vai ficar pobre, né? E precisa de espaço. Precisa de espaço. Mas é novamente aquilo que eu falei sobre a coleção começar a te dominar. Eu acho que isso daí não é uma coisa saudável também. Porque, você tem a original da Abril, aí você tem a republicação da Panini capa cartão, aí você tem a versão capa dura, aí lança mais outro capa dura que é absolutamente igual, só muda a capa. Pois você compra também, saca? Você fala, por quê? Né? Não faz muito sentido. Qual é o apelo disso, no final das contas? Você quer ter uma boa história ou... Sei lá, então... Eu me policio um pouco com essas coisas, ultimamente. Eu tô nessa também, porque é impossível hoje em dia, né? Teria que abrir mão de coisas demais pra conseguir comprar todas as edições. Eu tinha coisas que eu tinha, por exemplo... Saiu originalmente pela Abril sei lá, tipo a Queda de Murdoch. Saiu originalmente pela Abril no Explanaturas Marvel. Aí depois a Abril relançou no especialzinho. A Abril relançou de novo. Aí a Panini relançou num especialzinho também. Aí saiu Salvati capa dura. Aí a Panini lançou não sei de que forma. Aí eu tinha a gringa. Quando eu li eu falei, eu tenho o quê? 8, 9 versões dessa porra? Pra quê? Né? Que loucura. Aí eu selecionei, vou deixar a original dos Explanaturas Marvel, obviamente, vou deixar a da Panini, a da Salvati, tá dentro da coleção, e boas, não preciso do resto, né? Senão, tá fazendo o quê? Só fazendo volume aqui? Não faz diferença, né? Não tem extra, não tem uma puta entrevista, não tem editorial. Não. Então, não deixar que a coisa vire uma neurose. Senão Claro. Começa a perder um pouco da magia da parada, saca? É verdade. E só, né, vendo uma outra coisa, assim, que a gente até comentou no começo do programa, né? Acho que a gente não abordou em nenhum outro momento, né? Você que já transitou pelo mundo do heavy metal, né? Você tocava no Delft. Inclusive, eu fui num show seu, só depois de muito tempo eu fui associar os Alexandre Scalari ali, que eram a mesma pessoa. Você tá brincando. Que show que você foi, André? Olha, fui no Manifesto e faz muito tempo. Caraca! Faz muito tempo. O André não tá falando aqui, mas ele é vocalista de heavy metal também. Ele
tinha banda e tudo. Eu tive banda Da também. hora. Então, Porra, legal. mas muito depois assim que eu fui assim associar os nomes, eu vi que era a mesma pessoa. Eu fiquei, olha só que legal isso, né? Eu passei quando eu fui pesquisar pra fazer a entrevista, né, quando a gente foi montar, quando eu joguei Alexandre Calara entrevista, primeira coisa no Google, né, pra achar perguntas que não ficar repetindo pergunta que você sempre responde, né, que isso é meio chato. Aí, uma das primeiras que apareceu foi uma do Whiplash, você falando da banda e tudo. Falei, caramba, mandei pro André. Aí o André pirou, ele falou, caramba, é a mesma pessoa, nunca tinha ligado um ao outro. Assim. Que louco. Meu, isso aí foi muito legal. E aí eu queria saber, assim, tipo, como você já transitou no mundo, assim, e tanto com a banda, e até trabalhando ao lado de, várias lendas, né? Você tirou foto também, além do Alan Moore, né? Tipo, Dio. Você tem alguma teoria sobre o porquê, tipo, de ser comum, né? Ter fãs de quadrinhos que também curtem, assim, heavy metal, assim, que não são poucos, né? Tem bastante pessoas. Caramba, nunca pensei muito nisso, viu, André? Uhum. Nunca pensei a respeito. Tem algumas coisas que tem uma intimidade óbvia, né? Que nem Sim. bandas épicas com espada e feitiçaria. Uhum. É muito óbvio, assim. Bandas de doom metal com histórias de terror. Mas, puta, nunca pensei a respeito. Mas esse diálogo existe há muito tempo, né? Você pega várias bandas de rock, não necessariamente heavy metal, né? Mas de rock antigo, com capas do Frank Frazetta sendo usada nos discos. Você pega a própria identidade visual das capas do Iron Maiden, quando eram produzidas pelo Derek, e é uma identidade de quadrinhos, né? Aquela criação de um personagem que poderia ser um protagonista de uma história, não sei, de algum modo, existe algum tipo de apelo, mas não consigo compreender qual. Uhum. Quando você para e pensa que, na verdade, vários vocalistas, sei lá, o Alice Cooper, o Kiss, o King Diamond, todos esses caras criam, o Ozzy Osbourne, né, criam personagens, né, que são personagens que eles desempenham no palco. Pra ter o espetáculo, deles, né? Pra ter o espetáculo, exatamente, né? Uma coisa meio teatral e tal. E alguns deles até viraram histórias em quadrinhos, como é o caso do Kiss e do Alice Cooper e tal. Você vê que as linguagens, elas andam muito próximas, né? Mas eu tô, na verdade, só jogando ideias aqui. Eu nunca parei muito para pensar a respeito disso. Mas, realmente, elas caminham ali numa linha bem tênue, uma do lado da outra. Inclusive, né, nisso, tipo, eu não sei se você já percebeu, provavelmente já, no CD Somewhere in Time, do Iron Maiden, Era isso que eu ia falar. tem o Batman ali na arte. Ele tá bem escondido, assim, você vê ele em cima de um prédio, você vê o Batman ali desenhado. Pô, não lembro disso, não. Sim. Vou entrar no Google aqui pra ver a imagem. Eu te mandei no Facebook a imagem pra você ver em alta. Ele tá Legal. ali. Quem estiver ouvindo também vai ter o link da arte no post. Se você ver ali na parte da esquerda, em cima de uma passarela que tem entre dois prédios, no prédio da direita tá o Batman lá em pé. Ah, que da hora, olha só. É bem legal, né? É genial isso. Você vê, vários desses caras, eu falei do Frazetta, né? Uhum. O Wing Malmsteen teve capa do Frazetta, o Nazareth, Molly Hatchet, teve várias bandas, assim, Molly Hatchet acho que teve umas 3, o Dust, até uma banda mais recente, que é o Wolf Mother, Sim. que, puta, legal pra cacete, usou uma capa do Frazetta também. Então, e quem é o Frazetta, né? Puta, é o cara que tornou o Conan conhecido. Só Você isso. fala, caramba, né? Só isso, mais nada. Você vê que esses caras estão ligados também, né, pô? Sim. Tem o Anthrax, tem um CD que é o Juice Dredd, desenhado pelo Alex Ross. Alex Ross, pode crer, é verdade. Sim. Tem o Greg Capullo desenhou pro Iced Earth. É verdade, o Greg Quem Capullo. tinha feito um CD sobre o Spawn? É o Iced Earth também. Iced Earth. A capa, inclusive, é um desenho do McFarlane. Tá bem ligado, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Legal, né? Pô, muito bom. Eu tenho até, tipo, um pôster no meu quarto do Renato Guedes, do Iron Maiden. Que ele fez pra uma revista, né? Então, tipo, é legal ver essa ligação que tem as duas coisas. Pô, nunca tinha visto esse Batman na capa Summertime, da hora. Tá pirando aí. Parece que o artista era bem fã do Batman, ele colocou ali escondido. E, cara, vou concluir com uma pergunta que é: qual o segredo do morcego? Ixi, qual o segredo do morcego?
Tem aquela tirinha clássica do Laerte, sabe? Não conheço. Nunca viu? Pô, pera aí, agora tem que te mandar. O segredo do morcego em que sentido? É uma pergunta aberta. A gente deixa assim pra o que vier na mente. Tirinha do Laerte, clássica, do Piratas do Tietê. Vai estar o link no post também pros ouvintes. Vamos ver. Porra, puta sacanagem, cara. Muito boa. Pensando na tirinha do Laerte, o segredo do morcego é que o Batman é circuncidado. É isso. Muito bom, ótima resposta. Quem estiver ouvindo aí vai ter o link da tirinha no post. Acho que vai dar pra vocês conferirem por si próprios. Menores de idade, por favor, perguntem aos seus pais primeiro, se vocês podem clicar na tirinha. Eita, nós. Laerte é foda. Mas é isso, Alexandre. Pô, muito obrigado, cara. Foi uma grande honra ter você aqui. Rendeu muito bem a entrevista. Fiquei muito feliz aqui. O prazer foi meu. Queria agora deixar um espaço aqui pra você anunciar algum projeto seu, fazer algum jabá ou deixar algum recado. Isso não, basicamente é isso. Eu queria convidar todo mundo para ir conhecer o canal lá no Pipoca e Nanquim, o canal lá no YouTube. A gente publica vídeos semanais falando sobre quadrinhos e cinema. E um abraço para toda a galera e para vocês, Carlos e André. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Alexandre. Obrigado por participar aqui do Mansão Wayne. E, espero que você continue fazendo seu bom trabalho por muito tempo, cara. Eu acho que falo por todos os fãs, cara, você tá fazendo um trabalho muito bom com o Batman. Pô, muito obrigado mesmo. Sim, eu digo mesmo que o Carlos, assim, e vou querer conferir como que vai sair o Rebirth aqui, né, já que você falou que é em março, então mês que vem já ficar de olho aí nas bancas, né, e parabenizar você pelo trabalho e agradecer também você ter vindo aqui, falar com a gente, visitado a Mansão Wayne aqui, né, o Alfred não conseguiu terminar o lanche pra gente a tempo, mas tá bom, né. E brigadão aí, Alexandre. Que é isso. Obrigado mesmo. Um abraço, gente. Um abraço, falou. Uma pergunta bem aberta, né? E ainda tem essa piadinha da tirinha do Laerte. Caraca. Puta, eu não faço ideia do que responder. Deixa eu ainda mais agora, cara. Pior que a sacanagem, você ficou um bom tempo antes falando sobre por que o Batman é um personagem rico, né? Acabou. E jamais imaginei que o Batman seria circuncidado. Circuncidado. Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez seja esse o segredo, né? Inclusive. Então vamos lá, para caber na edição.